Oi, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Entrando aí. Boa noite, gente. Deixa eu convidar aqui a Ju. Oi, gente. Ei, Ju. Oi, Magna, tudo bom? Tudo bom? Aí que eu vou ver se eu Não, encontro tava aqui tentando ajustar a luz, que a luz tava horrível. um Tava filtro. aparecendo um. Tá aparecendo ainda uma luz aqui em mim. Aí eu consegui ajustar aqui. A luz Ótimo. não é brincadeira, né? A luz se atrapalha bem, né? Pode ajudar ou piorar, né? Ring light aqui no Verdade. vídeo. Pior que eu nem olhei a minha, acho que tá boa. Tá Deixa eu bom, ligar ali, peraí, que vai clarear um pouquinho. clarear um pouquinho mais, né? O Enquanto vídeo, o isso. vídeo, vídeo é luz, né? A luz do vídeo melhora bem. Boa noite, gente. Deixar a casa igual um navio, diria a vovó. E aí, E aí, gente, Magna? tudo bem? Correria hoje, como sempre? Nossa, hoje de manhã eu dei aula teórica, aí na hora do almoço fui fazer umas coisas, à tarde fui dar aula prática. Fui na propriedade de ovinos ali em Cajuri. E aí, Luana, Luana, que. Aí Vai ela lá, foi aluna minha. foi. Falei com os meninos, meus alunos, eu falei, gente, eles começam a perguntar um monte de coisa de reprodução, né? Então, eu vou começo a responder então. As mais específicas, Juliana. Doutora Juliana que vai saber te responder. É Boa bom que a gente se noite. completa, né? Isso, vai aproveitando aí. Aproveita para a live de hoje, não percam, que eles Verdade. perguntam bastante, né? Eles têm bastante curiosidade, são as primeiras aulas de produção e doenças. Aí a gente, logicamente, né, de forma superficial, a gente sabe responder, mas não de forma aprofundada. E progestar, já, professor, por que em vaca a gente usa não sei o quê, nananã? Aí eles querem sempre comparar, né? Aí o Uhum. Frimart, não sei o quê, porque a gente chegou na propriedade e tinha um animal, tinha uma ovelha, tinha parido um casalzinho, né? Um caprino e dois cordeirinhos, né? Uma fêmea e um macho. Aí eles perguntam: tem Frimart? Tem não sei o quê? Então eles começam a perguntar, porque eles estão mais acostumados com vaca, né? E aí eles começam a Acho perguntar um legal essa monte de coisa. comparação. É muito legal, é. Eles perguntam. É bem legal. A gente teve que Ótimo. auxiliar, passar sonda, o animal não mamava. Tava fraquinho, né? Boa noite, ô Uhum. Vitor. Boa noite, gente. Vamos lá aqui. Então vamos lá, Magna, falar do assunto hoje. Super Vamos. interessante, e é algo pontual, né? Não sei se a live vai ser curta ou longa, não dá para saber, porque é um assunto tão pontual assim, na minha cabeça vai ser curta. Vamos ver se vão surgir algumas dúvidas aí do pessoal, alguma coisa para conversar, mas é algo bem pontual, né? Eu escolhi um tema para hoje para a gente conversar sobre efeito macho, que é uma metodologia e uma técnica na reprodução muito interessante para pequeno ruminante, que não é utilizada em bovinos, que não é utilizada em equino, que são espécies que a gente costuma trabalhar aí na reprodução a campo, né? Então é bem Aham. interessante devido a essa particularidade dos animais. E aí, você já trabalhou alguma vez com efeito macho, Magna? A campo, Já, já acompanhou? bastante. Em algumas propriedades que a gente presta assistência, a gente até indica fazer o efeito macho, porque é um efeito que
funciona realmente, né? Quando a gente tem tudo alinhado, porque não é, né, Ju? Só isso, Uhum, somente o efeito macho. Hoje mesmo eu estava explicando para os alunos sobre score de condição corporal, como que a gente vê se o animal está com saúde. Tinha animal com edema submandibular, com anemia, uhum, sempre tem, né? Infelizmente, nas criações a gente ainda tem bastante problema sanitário. Então, quando a gente tem tudo ajustado, aí a gente consegue fazer, sim, o efeito macho. Tem propriedade que ainda é muito difícil a questão do controle reprodutivo, né? Principalmente quando a gente deixa os animais juntos. Então a gente não tem controle nenhum. Começa a nascer animais em época fria. Agora mesmo nascendo animal agora. Agora vai começar a uhum, esquentar, mas ainda aqui em Viçosa tá frio, né, na região. Então, ontem mesmo, anteontem, que eu fui lá na propriedade, morreu um animalzinho com hipotermia. Que uhum, nasce numa hora quente, geralmente, no nascimento, só que o animal não consegue, às vezes, mamar o colosso, não tem acompanhamento do tratador, né, da pessoa que trabalha ali, e o animal acaba morrendo. Então, a questão do controle reprodutivo é de extrema necessidade para a gente fazer, né? E muitas vezes a gente acaba pecando, não faz, e coisas que poderiam, inclusive, acha que é gasto, só gasto, dinheiro financeiro, só que a gente acaba perdendo os animais. Às vezes gasta com hormônio, gasta com isso, gasta com aquilo, não faz o controle direito e acaba perdendo o animal, né? É um prejuízo beleza. enorme. Então tá, então vamos lá para esse tema, né? Então já sei que bom que você já acompanhou aí, né? Porque a gente vai falar de reprodução, mas aí Sim, você pode aqui me interromper e falar da sua experiência sempre sim, com certeza. que der. Então, E vocês primeiramente, podem né, o perguntar. tema, né, eu peguei, né, fiz questão de colocar no tema que o efeito macho é uma forma de indução e sincronização natural, justamente Sim. porque essa questão do natural é algo que tem sido muito discutido ultimamente, o que as pessoas hoje têm uma tendência de querer consumir o natural, o que é mais verde, o que é mais ético, o que é mais limpo, digamos assim. Então, a gente está indo para um caminho onde a gente quer usar cada vez menos hormônios e usar hormônios, se usar hormônios que têm uma metabolização mais rápida, que não ficam Uhum. ali, né, que não tem resíduo no leite, resíduo na carne, ou menos tempo de resíduo. Então, tudo que for natural, tudo que a gente puder utilizar, todas as metodologias que a gente puder utilizar para não usar hormônios ou usar menos hormônios, a gente está tentando incluir. E eu sou muito dessa linha. Eu gosto do protocolo de luz, eu gosto do efeito macho. No entanto, a gente vai ver hoje, a gente vai conversar, o efeito macho, ele não se pode utilizar de qualquer forma, em qualquer momento, em qualquer rebanho, e a gente vai já entender, né, por que que isso não pode acontecer. Então, a gente vai tentando, usando o efeito macho. Por que que eu uso o efeito macho, já que ele não dá para ser utilizado em todas as situações? Justamente porque ele é mais natural. Então, ele é mais natural, Uhum. eu vou evitar o uso de hormônios, mas eu tenho que saber utilizá-lo. E aí, o E o que é o custo efeito também, né? macho? Tem a Oi? questão do custo, né, Ju? O Isso, a questão do custo, custo. A gente muito, diminui também o não tem custo. custo. O custo é muito baixo. Na verdade, tem o custo, né? Que é ter uma instalação separada, mas o custo é inferior, muito inferior ao uso de É. outros tipos de tecnologias, né? Acaba que assim, a sua taxa de indução e de sincronização também é menor, se você comparar com o Sim, hormônio. Então você tem que equilibrar aí dosar. custo-benefício, né? E o Sim. natural, que é justamente o que o consumidor, a gente está aqui falando, tem muitos produtores que acompanham a gente, não só estudantes ou técnicos, né? Então, o que o produtor quer? Ele quer vender o produto dele. Para quem ele vai Sim. vender o produto dele? Quem é o mercado dele? O que o mercado quer hoje? Então, o mercado muitas vezes está atrás de produtos o mais natural possível. Quando a gente fala de Sim. cabra, de queijos finos, do leite de cabra, muito do mercado são pessoas que não querem consumir, né, o produto da Exato. vaca por uma questão desde alergia até uma questão de como as cabras são tratadas. A gente já trouxe gente aqui na live que falou: minhas cabras são tratadas a pasto e eu cobro o dobro do preço do que as outras Sim. pessoas cobram. Então, existe mercado para isso.
Então, Uhum. o efeito macho, ele vem com essa pegada mais natural. Então, essa é uma super vantagem do efeito macho. Então, o que que é? Quando o nosso título, é uma técnica de induzir e de sincronizar o estro, ou seja, o cio. Qual é a diferença, né, dessa indução para a sincronização? Induzir o cio é você fazer com que um animal, uma fêmea, por exemplo, que não estava ciclando, está na fase não reprodutiva, comece a ciclar. Então, uma fêmea aqui, no caso aqui do Sudeste, ou até para o Sul, que isso é muito mais marcante ainda, e também tem Uhum. relação com outros fatores, como raça, enfim. Os animais são sazonais. Então, no período de primavera e verão, elas não ciclam, elas não reproduzem. Só que a gente precisa de carne o ano inteiro, a gente precisa de leite o ano inteiro. Então, é importante induzir esses animais à reprodução, induzir ao cio, para que a gente consiga reproduzir, né, e ter esses produtos o ano inteiro. Então, a indução é isso, é você colocar o animal, no caso da fêmea, ciclando, induzir o cio dela para que ela ovule, para que ela seja acasalada, para que você consiga fazer com que ela reproduza fora de uma estação normal. Já a Sim. sincronização é você fazer com que todas as fêmeas que você está trabalhando, as fêmeas, de todas as fêmeas daquele rebanho, ou um determinado lote, ciclem e principalmente ovulem próximas, no mesmo dia, na mesma manhã, dependendo do que Uhum. você quer, na mesma semana. Então, a sincronização é isso. Indução é colocar elas no cio, num período que elas não estariam, e sincronizar é fazer com que elas ovulem próximo, no mesmo dia, na mesma semana, na mesma manhã, vai depender do que você quer fazer. Se é uma inseminação, se é uma cobertura, Uhum. enfim. Então, o efeito macho, ele é natural e ele é capaz de promover tanto a indução do cio como a sincronização. Agora, vamos falar o que é o efeito macho, né? O que é o efeito macho? Bem, o efeito macho é um- uma característica, né, um procedimento que acontece só nos pequenos ruminantes. Não acontece em bovino, não acontece em equino. Talvez tenha algo fisiológico parecido, mas o efeito macho em si, ele acontece em pequenos ruminantes. Ele já foi descoberto há tipo mais de 60 anos, já tem muito tempo que foi descoberto. Só que tem tido muitos trabalhos para entender melhor o que é esse efeito. E o que que é esse efeito? É quando você afasta o macho da fêmea por um determinado tempo, deixa ele longe das fêmeas, e aí você coloca ele no meio delas de forma abrupta, e com isso, com essa presença do macho, que depois de um período de ausência, essas fêmeas ovulam. Então, elas conseguem tanto induzir o cio, quando está na contraestação, como pelo fato delas ovularem tudo juntos pela presença do macho, né? Elas sincronizam. Então, é um evento aí que consegue tanto induzir como sincronizar o cio, certo? Muito E bom. aí, E essa sincronização, ela acontece de forma assim, rápida? Como que é esse período? A gente deixa o macho afastado, tem um período, qual que seria esse período para deixar afastado? E como que é então, esse afastamento? É um afastamento de visão, a questão do tratador e tratar, a questão do cheiro do certo. animal, tem influência? Essa, sim, tem tudo isso interfere. Primeiramente, distância, né? Tempo, vamos falar de tempo primeiro. Tempo. Muita gente, eu mesmo quando estudei, falo, tem que deixar 2 meses, 3 meses, não. Tem estudos que comprovam que até 2 semanas é o suficiente para esse tempo. Então, 2 semanas é suficiente. Eu colocaria 3, né? Eu acho 2 muito arriscado. 2 foi uma situação experimental, onde tudo estava controlado. Então, primeiramente, esse tempo. Colocaria um tempo aí de pelo menos 3 semanas. No mínimo, Segundo, 3 semanas. distância. É, a distância a gente tem que ter em mente o seguinte: eles não podem ter contato. Quando a Visual. gente pensa nos nossos órgãos dos sentidos, quais são? Visão, paladar, Tá. olfato
tato e audição. Então, elas não têm que ter contato com esse macho de forma alguma. Nenhum. Então, contato tato, só o fato de não estar no mesmo ambiente já tá separado. Ah, então eu posso deixar 10 metros? 10 metros, elas vão ouvir eles? Vão, Não, então não pode. Elas vão sentir o cheiro? Vão, não. então não pode. Então, tudo que tiver contato, você deve deixar o distante o suficiente para que não tenha. Então, a gente preconiza aí, vamos botar 1 quilômetro. Não precisa ser 1 quilômetro. Se a 200 metros, digamos, tem é atrás do morro, elas não estão É, vendo, elas não estão ouvindo e não sentindo o estão cheiro. sentindo o cheiro. Isso é muito importante. Direção do vento é importante, porque a direção do vento não adianta estar distante, mas está trazendo o cheiro deles. E a gente sabe, cheiro de bode, principalmente, isso serve tanto para caprino como para Carneiro ovino, tá, também. gente? Isso. Mas o cheiro de Carneiro bode, também. isso, é Nem muito se fala. forte. Exatamente. Então, não adianta, e pode estar a 1 quilômetro de distância. Se tiver muito bode e tiver muito vento, elas vão sentir o cheiro. Então, é Hum, importante você ter essa noção. Ah, hum, elas não vão sentir o cheiro? Ok. Então, isso é a questão do tempo, a partir de 3 semanas, e da distância. Vamos botar 1 quilômetro, mas não precisa ser tanto se você conseguir controlar esses fatores. Elas ouvirem o uhum. bode e principalmente sentirem o cheiro. Certo? Então, direção do vento é algo importante para você diminuir esse espaço, para facilitar o manejo também, né? Do trato, essas coisas. Ô, Então, Ju, e de... como que a gente hum, podia orientar, né, o produtor? Ah, eu vou fazer. E às vezes tem que tratar esse animal. Como que a gente vai orientar ele a tratar esse animal? Porque o cheiro, por exemplo, um bode, impregna isso na roupa, né? Então, será que exatamente. isso poderia atrapalhar? Pois é, o ideal é que se tiver pessoal para isso, é que existem funcionários que tratem só dos machos e funcionários que tratem só das fêmeas nesse período. Por quê? Não pode levar cheiro do macho para fêmea. Então, se acontecer do mesmo funcionário tratar macho e fêmea, ele deve tratar primeiramente a fêmea, depois o macho, e ele deve ter uma roupa só para tratar as fêmeas e uma roupa só para tratar os machos. E caso ele vá ter contato com essas fêmeas depois de ter contato com o macho, banho, trocar roupa e não tá com cheiro do macho. Porque se ele levar o cheiro do macho para a fêmea nesse meio tempo, ele vai diminuir aí o efeito macho quando a gente for utilizar, né? Então, tudo que a gente puder, todo cuidado que a gente puder ter para que a fêmea não sinta cheiro do macho, principalmente o cheiro, né, que é o mais forte aqui, para que ela não sinta o cheiro do macho nesse período de protocolo, que aí a gente vai colocar pelo menos 3 semanas, é importante que aconteça. Toda propriedade que fala, tô começando do início, onde é que eu faço a baia dos reprodutores? Eu sempre penso numa baia que fique numa distância boa para a gente conseguir usar o efeito macho. Porque, como eu te falei, é algo natural, é algo que tem. Eu vou falar aqui também, eu não utilizo só o efeito macho. O efeito macho ele vai vir associado com outras técnicas para potencializá-las. Então, é uma ferramenta que é importante você ter em mãos. Então, já constrói a estrutura, né, dos machos numa distância, numa localização boa para você conseguir usar esse efeito, certo? Sim, Magna, com você vai olhar, certeza. eu tô vendo que tem umas Eu já perguntas. tô olhando perguntas aqui, já tô olhando. Ah, tá bom. A Noemi comentou aqui, boa noite, meninas, vocês são show. Obrigada, Noemi. Obrigada, Vivi. É, aqui tem, já tem, acho que uma perguntinha aqui. Aqui. Com quantos dias depois de parir dá para fazer essa indução? Pergunta Olha, aqui do a questão rebanho. é, a Depois. questão da aparição, olha, pariu, a gente dá um tempo aí para a fêmea de uns 90 dias, né? Para ela recuperar tanto corporal, ela vai entrar aí em balanço energético negativo, porque ela vai estar, né, produzindo leite, lactação, e tem a questão estrutural do útero, tanto macroscópico quanto microscópico, ele tem que voltar à sua funcionalidade normal, e a fêmea vai sair desse balanço energético negativo, vai começar a ganhar peso,
E aí que a gente vai botar ela para reprodução. Então, eles dão um tempo aí de pelo menos 90 dias para induzir. Ela pode ciclar antes disso? Pode. Mas a gente faz um protocolo aí, esses 90 dias é um tempo bom para você aproveitar o leite dela, para você mudar a alimentação, para ela melhorar esse score e você voltar com ela para reprodução. Então aí você pensa nesse protocolo. Obviamente, se você vai fazer o protocolo lá na frente, você já pode deixar ela afastada do macho. Quanto mais tempo você deixar afastada do macho, melhor. A Noemi está perguntando aqui, ó. O meu reprodutor aqui, quando está fora do tempo de cobertura, não libera cheiro nenhum. Se caso ele não tiver com esse cheiro ativo, não funciona o efeito macho. Exatamente, não funciona. Inclusive, várias coisas interferem no efeito macho. Uma das coisas é o cheiro do bode, é o cheiro do carneiro. Então, o que que acontece? Esses animais, eles são sazonais. Se a gente for pegar a curva da produção de testosterona deles ao longo do ano, né, em regiões que têm sazonalidade, no sul, no sudeste, o que que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma concentração menor também na primavera e no verão. Por mais que esses animais possam cobrir, produzam sêmen, espermatozoide, né? Tem espermatozoide viáveis, você, às vezes você coleta sêmen deles, eles têm uma motilidade acima de 80%, é um sêmen viável. Mas como a produção de testosterona está diminuída, a qualidade desse ejaculado para congelar é menor, a viabilidade desse sêmen é menor, e a questão da produção dos ferormônios é menor. E os ferormônios, eles são liberados pelas glândulas sebáceas dos animais. Então, assim, se ele não tiver num período reprodutivo, se ele não tiver em bom estado nutricional, ele não vai ter esse cheiro. Por quê? Doente. Porque não tem gordura sobrando para a glândula sebácea. Então, ele não vai produzir ferormônio como deve produzir. E se ele não tiver no período reprodutivo, com a quantidade de testosterona numa concentração suficiente, também vai prejudicar essa produção dos ferormônios. E aí entra algo muito bacana, que eu também indico, estou aqui falando, entregando aqui na live, porque isso eu falo para os meus clientes, para quem eu dou assistência. Protocolo de luz não é só para fêmea, protocolo de luz é para macho, porque diferente da fêmea, você pode, a gente inclusive tem pesquisa que, eu já li alguns trabalhos e tem pesquisa que eu tenho acompanhado acontecendo agora, de estimular essa produção de testosterona fora da estação hormonal, só que é a nível experimental ainda, sem contar que é uma bomba de hormônio. Então, você pode fazer com que o macho tenha uma produção de testosterona boa, como na estação reprodutiva, fazendo o protocolo de luz. Então, você faz o protocolo de luz e na estação não reprodutiva, animais fotoestimulados, que é pelo protocolo de luz, produzem mais ferormônios e têm um efeito macho muito mais acentuado do que animais que não passaram pelo protocolo de luz. Então, eu sempre indico macho, protocolo de luz. Ah, mas eu não quero fazer nas fêmeas esse ano. Não importa, macho usa o protocolo de luz. Faz os machos. Tem uma pergunta aqui da Aparecida. E se o macho quiser montar alguma fêmea, deve impedir? Ah, bacana essa pergunta. Ó, o efeito macho, ele é basicamente o contato do macho com a fêmea. Não precisa cobrir. No entanto, pode cobrir. Só que a gente vai chegar nesse ponto também. O que a gente faz? Ah, chegou o dia do efeito, começar o efeito macho. A fêmea não teve contato com ele mais de mês. E aí, vamos começar, eu quero começar o protocolo, eu quero induzir o cio nessas fêmeas, eu quero sincronizar essas fêmeas. Eu vou lá buscar o macho. Busco o macho, trago o macho até elas. Uma coisa que eu posso fazer, simplesmente rufiar. Pode ser com um rufião, que tem o pênis desviado, um animal que tem vasectomia, ou simplesmente eu num cabresto, colocar ele dentro da baia e botar ele para cheirar cada fêmea. Quando ele for montar, eu tiro. Quando ele for montar, eu tiro. Isso já é rufiar. E eu faço isso 2 vezes ao dia. Até porque então, tem que ter um controle, né? Não, pode ser que alguma fêmea esteja no cio, pode ser que não, mas pode ser que alguém... Exatamente. Aí o que acontece? Eu vou fazer isso não é uma vez e sumir. Não. Eu vou fazer isso todos os dias até as fêmeas entrarem no cio. Entendeu? Muitas vezes a gente passa 10 dias fazendo isso. Só que isso é o controlado. Existem muitos que você pode simplesmente pegar um rufião
colocar com as fêmeas durante 10 dias, ele vai promover o efeito macho nelas, depois você retira ele e coloca o reprodutor. E deixa o reprodutor com elas. Isso já não é controlado. Ou Uhum. a gente pode induzir com um rufião e, quando elas derem cio, colocar o reprodutor de forma controlada. Então, assim, Uhum. ele pode montar? Pode. Você, inclusive, pode induzir com um reprodutor. Olha, eu não quero ter trabalho, eu vou usar o efeito macho, mas o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu reprodutor e vou colocar com elas a partir de hoje. Acabou. Ele vai produzir o efeito macho, elas vão dar cio, elas vão ovular, ele vai cobrir nesse meio tempo, que vai ficar lá com elas. Então, não tem problema ele montar. Só que não precisa ele montar para que ocorra o efeito macho, Sim. certo? Mas aí, Ju, tem que controlar, né? Se você tem que ter aquele lote que você sabe que aquele reprodutor pode cobrir, porque vai ter um limite de quantos, se é filho, se é avô, se é, né? Qual que é o grau de Aí que entra a parentesco questão do daquele controle, né? lote para ter o controle para evitar. Então, a gente pode formar lotes do mesmo pai para trocar de reprodutor e ter todo o controle. O Vitor fez uma pergunta aqui bem legal, né? Não consigo identificar as ovelhas que estão no cio, mesmo eu utilizando efeito macho. Como vou identificar o cio dessas ovelhas? Diz que o cio da ovelha é bem silencioso. Olha, o cio das ovelhas realmente é um cio muito mais discreto que o das cabras. Você chega lá no meio das cabras, você olha, não tem macho, não tem nada, você consegue identificar muitas vezes cabras no cio. Elas ficam, até tem uns vídeos aqui delas, elas ficam agitadas, elas montam uma nas outras, elas ficam gritando, elas ficam numa loucura. As ovelhas já não tanto, mas existe uma. Gente, o cio, se digamos que eu tenho uma cabra que está balindo, que está montando na outra, que muitas vezes eu até vejo algum muco, porque não é igual na vaca, mas elas produzem muco. Eu vejo algum muco. Ela está com tudo, vulva demasiada, tudo. Se eu colocar um reprodutor, ele tentar montar nela e ela não aceitar, então ela não está no cio. Só uma coisa me diz se o animal está no cio: aceitar a monta. E a ovelha é assim: você, para identificar uma ovelha no cio, você tem que vir com o macho, colocar em contato com ela, ele vai montar. Se ele for um macho inteiro, Ela tem obviamente, que você vai tirar, né? Se você não quiser que cubra. Se ela ficar parada, tá no cio. Se na hora que ele montar ela correr, não tá no cio. É a única forma de você identificar com certeza se uma ovelha tá no cio. E isso é engraçado, Ju, porque os machos, eles meio que se acostumam, principalmente quando ele é condicionado. Tem alguns rebanhos que eu presto assistência, é bem engraçado, porque só da gente segurar, eles pulam na ovelha, ele pula na fêmea, porque ele está condicionado a alguém segurar para ele montar. Gente, que loucura! E ela não quer, e ele está É, condicionado. Simplesmente ele é quer isso. A montar, gente só de condiciona mesmo, mas segurar. é bom. O bom de condicionar é que a gente tem um controle, né? Mas aí os animais ficam bem condicionados mesmo. Eles são condicionados, eles não podem ver você segurar, que eles vêm montando. É muito engraçado. É Aqui, desse ó. jeito. J. Sindeux. Sou fã, rainha da reprodução animal, doutora Ju. Maravilhosa mesmo. Realmente, um Ah, amigo e hoje professor lá na universidade. que Maravilhoso. legal. Uma das melhores aulas que eu já assisti foi desse homem. Que legal. A Ju aqui. Vocês duas são nota mil. Só elogios aqui. Ai, Vitor, obrigada. A partir de quantos meses o macho caprino da raça leiteira vai ter influência das fêmeas? Muito bacana essa pergunta. A partir de quanto Né? tempo? Vai ter influência nas fêmeas. E isso Isso. também, olha, diversos fatores interferem no efeito macho. Um dos fatores é a idade, mas é mais por uma questão de experiência. Um macho novo, ele é curioso, ele já vê os outros fazendo, mas ele nem sabe o que fazer. É igual no humano mesmo. Se você pega um macho novo e bota na fêmea, ele monta na cabeça, ele às vezes tem medo, ele cheira, mas se afasta. Se você botar cabresto, ele não se mexe direito. Então, um animal mais novo, ele vai ter um efeito menor sobre as fêmeas. E aí, a partir de quantos meses esse macho vai ter influência? Olha, os machos, eles são bem precoces, assim, né? Dá pra, Da assim, a raça, partir né? de 4 meses já tem animal já com, né, com Cobrindo. ejaculando, cobrindo, até menos que isso, na verdade.
Mas vamos botar aí que eles vão ter ali a sua maturidade sexual lá pelos seus 6 a 8 meses, dependendo da raça, da região, da época do ano, né? Aí eles já vão ter efeito. Só que eu não usaria esse animal para rufiar e produzir um efeito macho. Não, não usaria. Ele vai Né? produzir, assim, eu não sei te dizer em porcentagem, mas vamos dizer que de 100%, um animal de 8 meses induziria o cio de 30% das fêmeas, enquanto que um animal adulto com experiência induz aí 90. Tipo, é uma diferença bem grande, porque o efeito macho, eu vou falar sobre isso também. O que induz esse efeito macho? São todos os órgãos do sentido. O olfativo é o principal para os ruminantes, né? Existem, inclusive, para quem alguém já viu o reflexo de Fleming, né? Que é quando o animal, várias espécies fazem isso, eles dobram, né, o lábio superior e aí captam feromônios. O órgão que capta é o órgão vomeronasal. Inclusive, eu tenho uma postagem sobre isso que eu vou liberar depois da live. E aí eles captam e também pela própria mucosa olfativa, vai pro bulbo olfativo, né? Enfim, e aí vai até o sistema nervoso central e libera uma descarga de LH. É assim que ocorre. Então, o principal é o olfativo, o principal. No entanto, o visual é importante. Tem estudos que comprovam que presença de outras fêmeas no cio acentua o efeito macho. Mas por que acentua? Eles acreditam que é o fato da fêmea olhar uma fêmea no cio interagindo com o macho. O visual estimula ela, e aí dá um pico de LH maior. Outra coisa que influencia é o contato físico, o fato delas encostarem no macho faz com que Macho tenha novo. um. Exatamente. O macho novo, estudos Macho comprovam novo. que, por exemplo, pegar o macho que elas cruzaram, se acasalaram na estação anterior, e pegar um macho novo que chegou no rebanho, Novidade elas do preferem pedaço. o macho novo que chegou no rebanho. O pico de LH é mais alto e mais animais entram no cio. Algo Então, diferente, né? Daquele lote. Então, por exatamente. exemplo, a gente pode fazer assim: se tem um lote que já cobriu aqueles animais da última estação, a gente põe outro macho para fazer o efeito macho, né? Às vezes você nem vai cobrir com ele, mas só para rupiar já é interessante, porque é um macho novo, quando eu digo novo, novo no rebanho, não novo de idade. Não de Porque idade. a questão de idade é o mais experiente, até porque o animal mais velho, eles são mais experientes, eles batem assim, eles ficam loucos, eles dão cabeçada, esse estímulo também deles darem cabeçada e darem patada e darem linguada, tudo que eles fazem na fêmea, tudo isso é um estímulo auditivo, é um estímulo visual, tátil, Contato. e isso, e aí o pico de LH vai lá em cima. Ótimo. O Felipe perguntou aqui: qual o horário e o tempo de luz que devo fazer no macho? Felipe, é o mesmo protocolo das fêmeas, né? O foco daqui não é, mas eu vou só relembrar, se quiser anotar com calma, a gente tem postagem sobre isso, né? É basicamente você faz 2 meses de protocolo de luz, fazendo com que elas tenham 16 horas por dia de luz. Como é que a gente faz isso? Liga as luzes 4 da madrugada, desliga às 8 da manhã, e aí elas têm luz durante o dia, né? E aí você religa 4 da tarde e desliga 8 da noite. Com isso, elas vão ficar com luz de 4 da madrugada até 8 da noite, né? Vão ficar em luz. Isso por 2 meses. A gente começa no final do inverno. E aí, você faz isso por 2 meses. Depois termina o protocolo de luz. E aí, 2 meses depois, o que a gente faz? Efeito macho. A gente tanto usa o macho, né, que passou pelo efeito macho, ou pelo protocolo de luz, como quando eu utilizo o protocolo de luz nas fêmeas, é importante que depois desse protocolo de luz, eu induza o cio dela 2 meses depois com o efeito macho. Porque o efeito macho, Magna, agora é um ponto muito importante. Espero que ninguém tenha assistido até aqui e saído achando que pegou as informações, porque essa é uma informação super importante. Devo usar o cio do efeito macho? Não, não devo usar o cio do efeito macho. Porque o efeito macho, ele até pode dar uma ovulação boa, mas as chances disso acontecer são muito pequenas. Porque, como muitas vezes ele está induzindo
o cio, aqueles animais não estavam ciclando, não tinham um corpo Muitos lúteo. animais repetem, então, o cio. Se Isso, e forem o que vai cobertos, acontecer? Essa indução vai promover um cio curto, que a gente chama, que, ou uhum, seja, ele vai ter um pico de LH ali, um folículo vai ovular, esse folículo se transforma em um corpo lúteo e esse corpo lúteo não fica ali. Bom, por mais que tenha fecundação, ele vai morrer ali com então 5, não vai 6 dias. manter. Então, geralmente Não tem mantém. reabsorção. Isso, não. Aí tem regressão luteal precoce e ela vai entrar em Então, cio de novo. Esse cio de novo é que eu uso, tá bom. entendeu? Então, o que que Ah, acontece? não. O peito macho, ele induz, mas eu não devo utilizar o cio dele, certo? Ah, Eu devo usar ele para sincronizar, eu devo usar ele para induzir, mas eu tenho que ter outros métodos associados a ele para entendi. Uhum. que o animal isso, para eu garantir uma ovulação, digamos, fértil, um cio Boa. fértil. E aí um ciclo posterior que mantenha essa gestação. Então, o que que eu Ah, costumo fazer? Eu até estou com uma situação de uma consultoria, que na verdade é um planejamento reprodutivo que eu fiz para um rapaz uhum. no Paraná. E aí, o que que ele Ótimo. está fazendo? Eu estou fazendo um protocolo com ele de protocolo longo, porque a gente não tem certeza de algum. Enfim, pela situação dele lá, é um protocolo longo de 14 dias com Uhum. progesterona. Quando ele retirar o implante, eu vou entrar com efeito macho. Então, ele vai retirar Tá. o implante, as animais eles iriam ovular normalmente. Só que como eu coloco o efeito macho, eu dou um pico de LH e aí eu sincronizo melhor e eu garanto que todas ovulem. Eu chego perto de todas, né? Iniciando um protocolo hormonal com efeito macho. Com isso, eu não preciso usar ECG, eu não preciso usar HCG, eu não preciso usar um indutor. Eu uso o efeito macho no lugar do indutor. Entendeu? Só Maravilha, que muito ele bom. é fértil, por quê? Porque eu tinha um implante de progesterona que estava mantendo ali, simulando um ciclo. Então, eu estou Ah, que associando dois maravilha. protocolos, hormonal com efeito macho, e diminuindo o número de hormônios e fazendo com que esse efeito macho seja fértil. Sim, Ju, mas cada propriedade tem uma. Não adianta usar uma É, receita de bolo, né, gente? Então, quem quiser consultoria com a doutora Juliana aí, que é expert em reprodução, a gente tem esse serviço, a gente oferece serviço de consultoria, um protocolo reprodutivo muito bom, e a gente também oferece consultoria também em outras áreas, né, Ju? Na parte isso. Todo esse de planejamento, né? sanidade, nutrição, todo o planejamento reprodutivo com a Juliana, parte de sanidade, a parte de planejamento todo, a gente também oferece esse serviço, viu, gente? Não perca, porque é muito bom, eu vi, ficou muito bacana. E assim, super mais barato, né? Muito Sim, mais a ideia desse produtor era tipo assim, economicamente eu quero diminuir o rentável. custo. Aí daí eu falei, ok, já diminui o custo para ele de um hormônio que é 300 reais PCG, caro pra para danar. 15 animais. É isso. Então eu falei assim, peraí, vou diminuir o custo aqui para você e ao mesmo tempo adequar a realidade dele. Eu tenho, ele mora na divisa do Brasil com o Paraná, não tem técnico próximo para passar ultrassom, então a gente teve que pensar em todo um manejo para que ele também não abortasse nenhum animal usando os hormônios, entendeu? Que Sim, com poderiam certeza, causar porque a isso, gente já que tem ele que ter não o tinha certeza. controle da. Exatamente, tem que ter o controle da idade, né? De gestação, se tem cobertura, se não tem esse controle, tem que passar ultrassom, às vezes não tem condição de passar, não tem ninguém que passe lá, né? Então é Aí a gente complicado. faz um manejo mais adequado possível, né? Para um Sim, planejamento mais para adequado para cada evitar realidade. abortos, é. Aqui a Aparecida falou, muitas táticas, obrigada. Tem várias perguntas aqui. A Aparecida perguntou: um macho castrado não serviria para efeito macho? Só rufião ou preso? Não, não serve só rufião ou preso, né? O inteiro com o cabresto. Porque se ele não tiver testosterona, ele não vai produzir o ferormônio que vai estimular a fêmea. Ele não vai querer montar na fêmea, que vai estimular a fêmea, ele não vai ficar cheirando ela. Então, ele só vai ser mais uma fêmea ali no meio, como se fosse isso. Alguns ainda montam, mas ele não vai ter o cheiro, ele não vai ter o odor que é produzido, que é muito importante, o ferormônio. Com certeza.
O Micael Rodrigo perguntando aqui. A partir do momento que observamos que a cabra está no cio, qual o melhor momento para deixar o bode cobrir ela? Uma pergunta muito legal, muito interessante. Muito bacana. Se for controlado, já que você vai deixar o bode subir, o que que eu faço? Observou cio, cobriu. 12 horas depois, cobre de novo. E pronto, só. É mais do que suficiente. E quando você fizer isso, também é muito importante. Caso você tem vários animais para cobrir. Quem entrou no cio agora foi a fêmea A, depois a fêmea B. Aí você cobre a fêmea A e a fêmea B. Quando for 12 horas depois, a fêmea C entrou no cio. A prioridade é da fêmea C. Então, ela cobre primeiro, porque é a primeira cobertura. Depois, quando terminar de cobrir todo mundo que deu o cio pela primeira vez, ele volta na fêmea A e na fêmea B. Tá bom? Então, é importante ter esse cuidado para você que... Controlada, né? Isso, porque o primeiro ejaculado, ele vai ser mais concentrado. Então, com isso, você consegue, né, meio que equilibrar. Então, 2 coberturas se você só puder fazer uma cobertura, momento que observou o cio. Cobre sêmen fresco, ele vai ficar ali por mais de 2 dias, né? Então, assim, ele aguenta. Só que você não vai pegar 100%. Se quiser garantir, tipo, próximo a 100%, pode fazer isso. 2 coberturas com intervalo de 12 horas. Ótimo, Ju. O Vitor perguntando aqui, a partir de qual idade já posso usar um bode ou carneiro como reprodutor? O macho também precisa ter preso para ser usado como reprodutor, como as fêmeas para matrizes? Olha, para usar um macho como reprodutor, eu, principalmente como andrologista, eu te digo, você tem que fazer um exame andrológico. Então, o animal, mas ele está cobrindo com 2 meses, ele começa a cobrir, né? Não tem sêmen viável. Aí ele vai ter sêmen viável, vamos botar aí que vai começar a ejacular com espermatozoide, lá com 6, 7 meses. Só que ainda não tem como saber se esse sêmen dele, quer dizer, tem, fazendo o exame andrológico, né? Se esses espermatozoides são viáveis, porque você tem muita patologia quando ele começa a ejacular e tem pouca concentração. Então, ele tem que ter um mínimo de concentração e um mínimo de motilidade para ser considerado maduro sexualmente. Então, assim, se você não fizer esse exame andrológico, digamos que você vai usar o macho para não perder uma estação com mais de 1 ano de idade. Mas se você fizer um exame andrológico, você pode começar a usar ele talvez até com 6 meses. Porque existe animal precoce que vai estar bom com 6 meses. Mas você não tem como arriscar, porque você pode perder uma estação por causa disso. Então, é um exame andrológico. Gente, o exame andrológico é uma arroba. Isso, se fizer mais, fica mais barato. Então, é um valor que é mínimo. Você paga para o veterinário uma arroba e você garante o seu reprodutor. Você ganha aí 6 meses de reprodutor. Você resolve. Às vezes ele não está apto, mas o porquê que ele não está apto, encontra o problema, faz um manejo adequado, uma alimentação adequada. E assim, é um valor que é investimento, gente. Você vai ganhar lá na frente. Às vezes a pessoa não paga achando que é caro, e o que que acontece? Ela perde a estação inteirinha, perde um montão de nascimento, gente. E outro fator é que a gente também deve, no andrológico, a gente vai ver score de condição corporal, a gente vai ver se o animal está com todo o desenvolvimento adequado também para ser reprodutor, porque não basta só ter o sêmen bom, ele tem que estar com essa condição de score bom, ele tem um desenvolvimento corporal bom, porque senão o animal fica cobrindo, ele vai, né, ficar sem comer, e aí vai ter problema nutricional, consequentemente problema sanitário, o animal não vai desenvolver, crescer do tamanho que deve, então isso vai atrapalhar também outros fatores, né, Ju? Isso, inclusive, a gente teve um caso, não sei se tu viste lá no nosso grupo, inclusive aqui, quem quiser entrar no grupo, tá lá na nossa bio da Score, tá? Para entrar no grupo do WhatsApp, a gente sempre fala de casos, discute casos lá. Uma pessoa falou, doutora, o meu bode não tem muita libido, ele não tem vontade, ele não monta nas fêmeas. Por que isso está acontecendo? Eu falei, tem diversos fatores, mas vamos falar do assim, vamos botar um principal, tem vários. Falei, tamanho de testículo. Se esse animal tem um testículo pequeno, ele vai ter uma produção de espermatozoide pequena, uma produção de testosterona pequena, não vai ter libido, ou seja, ele nem deveria ter sido selecionado como reprodutor. Quem foi que selecionou esse animal? Né?
Nem precisa, não precisa ser hipoplásico, é testículo pequeno, entendeu? Desenvolvimento O mesmo. reprodutor ele tem que ser. A gente tem um mínimo para botar como reprodutor. Então, quem foi que selecionou esse reprodutor? Quantas fêmeas você não já atrasou a cobertura, perdeu leite, perdeu carne, perdeu cordeiro, porque não chamou um veterinário para fazer um andrológico e selecionar o seu reprodutor? Entendeu? Olha só, isso é investimento, gente. Vocês, E vocês para gastam vender também, R$ 300 e e para você você vender ganha. o animal, né, Ju? Às vezes você vai Exatamente. vender um animal, você tem potencial para vender genético, você não faz andrológico. Se o animal está com andrológico ali, está provado que o animal é bom. Então, né, logicamente, no andrológico a gente vê vários fatores, né, Ju? Não é só o sêmen, tem outros Isso. fatores também, né? Aprumo, testículo, Muito condição geral importante. do animal. Isso aquele animal ele é apto para ser um reprodutor. Então, assim, não é Sim. simplesmente, olha, ele está saudável, ele tem um pênis, Aham. dois testículos, e ele, isso, e a mãe dele dava bom bastante leite. Não é assim. Para ele ser um reprodutor, ele tem que dar conta do serviço. E lembrando, gente, que o reprodutor, eu falo sempre isso para os meus clientes e para os meus alunos, o reprodutor é um animal que vai cobrir um montão de outros. Olha só, se você escolhe errado, você está perdido. Sua produção já está condenada, porque o reprodutor é 50% do rebanho, é da genética do reprodutor. Ele vai cobrir, sei lá, 20, 30, 40 fêmeas, depende se a estação, né, se é monta controlada. Imagina a quantidade de animais numa estação que aquele reprodutor pode cobrir. Se você escolheu errado, olha a quantidade de prejuízo que você vai ter. Animal com defeito, eu vou em propriedade, eu vejo prognata, retrognata, animal com aprumo tudo torto. Falei, gente, o que é isso? Isso é o quê? Exatamente. Não, escolheu. Você vê reprodutor com coluna torta. Gente, você fica olhando ali, meu Deus, quem selecionou esse reprodutor? Que é isso? Ninguém selecionou. Não viu, cheio de defeitos. Isso dá problema, gente. Muitos problemas que a gente tem por conta disso, né? Eduarda está perguntando aqui sobre isso. Ó. Se o macho reprodutor ficar todos os dias com as fêmeas sem separar ele em nenhum momento, percebi que ele perdeu um pouco do cheiro e libido. Mas nesse caso, deve trocar de macho? Ou tem como voltar essa libido? Acender aí essa Olha, chama? não sei de qual região, se puder responder aí, qual região você é. Aqui no Sudeste, que são sazonal, o que acontece? Chegou na época reprodutiva, de longe, você começa a sentir aquele cheiro de bode. Então, assim, é a época do ano, porque a testosterona aumenta e eles acabam produzindo mais feromônios e coisas estimulam. Por exemplo, eles podem até não estar produzindo, mas se eu botar uma fêmea no cio ali, você pode ter certeza que no outro dia tá podre, tá todo mundo fedendo, por causa do estímulo da fêmea no cio. Então, às vezes ele tá no meio delas, mas já tá saindo da estação reprodutiva, vai diminuir o cheiro. Ou então, elas já estão gestantes e não estão entrando no cio, tá? Não está estimulando eles. Também vai perder o cheiro. Não é que você tenha que trocar ele, você tem que avaliar porque se ele tinha cheiro e tá sem, por que ele tá? É normal? Ou ele tá na época de seca, ele não tá comendo bem, a alimentação não tá boa. Isso, ele tá caindo do score, aí você tem que avaliar por quê. Não é ideal, gente. Por mais que, mas a minha criação é pequena, é de Não façam isso. subsistência. Por Não favor, não bota façam animal isso. junto. Faz um 2x2 e bota. Correto, sabe, Magda? Quanto é pro 3 macho? metros quadrados. 3 metros quadrados é ideal para o reprodutor, né? Então Que a pronto, gente faz um 2x2, coloca ele lá, 4 metros ele quadrados, fica lá suficiente. tranquilo, olhando as fêmeas de longe. Tipo, não deixe perto, você perde todo um controle que você pode ter. Mas eu só tenho 5 animais. Melhor ainda, pronto, você vai ter um controle muito fácil. Tem uma fêmea no cio, leva até o macho, deixa cobrir, devolve, faz o efeito macho bonitinho, cobre elas quando derem cio, observa, entendeu? Então, assim, não deixa junto. Exatamente. Com certeza. Tem aqui uma pergunta do Pablo. O efeito macho pode ter influência na fêmea gestante, perdendo, podendo causar aborto por causa da descarga de LH? Não tem não. Inclusive, não li sobre isso, né? Mas pensando numa descarga, se essa descarga acontecer, ele pode até induzir um coproto acessório. Vamos falar aqui bem assim, falando pela fisiologia, hipoteticamente, tá?
mas nunca algo, inclusive, a ser estudado. Bem legal. Janiel se perguntando, a partir de qual momento que o carneiro começa a montar? Quantas horas a ovelha tem que ficar com ele ou quantas vezes é necessário montar? Né? Você falou, né? Que eu comecei Ah, a tá, falar. exato. O ideal é 2 vezes se for controlada, mas eu acho que a pergunta dele é mais uma questão, tipo assim, Em coloquei o carneiro estação com a de fêmea. monta. Estação de É, monta. A coloquei estação de monta que você coloca o animal lá, sei lá, durante lá, geralmente 3 ciclos, né, Ju? Numa estação de isso, monta, dois em a três, é. ovelha, 2 a 3 ciclos para pegar de cada Com o animal. efeito Isso é macho, complicado, né? com o efeito macho, o que que se preconiza? Se preconiza 2 ciclos, contando o terceiro como o ciclo curto, porque o efeito macho vai gerar um ciclo curto. Então, Ah, você coloca o macho, aí vai todo mundo dar cio. Ele pode até cobrir, mas elas vão perder, porque elas vão dar cio de novo daqui uma semana, provavelmente. Então, quando elas derem cio de novo, aí começa o primeiro ciclo e depois outro ciclo. Então, no caso das ovelhas, é o quê? 17 mais 17, 34. Com mais esses 7 dias, você coloca aí 40, 41 dias. 40 e Cabra, poucos dias, isso. né? Isso. Cabra, 21. Então, 21, 42. Mais os 7 dias, 49, 50 dias. Mínimo, Então, a é. gente acaba aqui para 2 ciclos, tá? Então, isso vai depender de cada propriedade, mas sempre pensando que esse primeiro ciclo, ele não deve ser utilizado. E dependendo, se você usa na contraestação, você faz o efeito macho sozinho, Uhum. não pegou o cio. Elas não vão ciclar novamente. Elas só vai ciclar novamente se ela teve protocolo de luz ou se você colocou ali, né, um progestágeno para auxiliar junto com esse protocolo do efeito macho. Então, o efeito macho, gente, inclusive tem trabalhos que usa ele até em superovulação. Tem É, um colega da UF, que dá aula no Rio de Janeiro, ele, inclusive, o projeto dele de doutorado, um dos experimentos foi usando efeito macho junto com superovulação. Então, na superovulação, a gente usa FSH, faz ali 8 aplicações de uhum. FSH, de forma de. Enfim, tem todo um protocolo, Dá pra e fazer tem um TE, dia né? que a gente aplica Uhum. GNRH, que é para dar um Uhum. pico de LH e os folículos ovularem. Em vez de fazer isso, ele testou o efeito macho no lugar do GNRH. Olha Entendeu? que Então, ele legal. economiza o GNRH, é caro. Então, você economiza aí, então, até na É o superovulação você mais consegue caro do utilizar. protocolo. É o mais caro do protocolo, né, Ju? Nossa É, Senhora, tá porque o doido. FSH também, o FSH é super caro, eu nem sei quanto, o FSH é É, mais caro, eu acho, só que aí o GNRH é caro também, é então quase. vamos. É, o GNRH, pelo menos os protocolos mais simples que a gente usa com Ah, progestágeno, sim, dos e, simples ele é né? mais caro, eu tô falando assim, Ele é porque o a mais caro, é. superovulação, que é. É, superovulação é caríssimo, a gente só faz quando faz TE, né? Eu lembro quando eu era estudante, a gente fazia TE, fazia inseminação por laparoscopia, era muito legal. Trabalhoso Uhum. demais, né? Trabalhoso. Tem mais uma pergunta aqui do irmão Sandro. Ah, ó, tem algum método, porcentagem durante a cruza para fazer para que nasça mais fêmeas? Nosso sonho, né, Ju? Ah, Ai, infelizmente não tem, só mesmo semi-insexado, que eu tenho quase certeza que não tem no Brasil, para caprinos e não, ovinos. É a ainda única não. certeza que você tem. A gente tem, assim, a gente é igual no humano, né? Falar, o espermatozoide do macho, ele é mais leve, o da fêmea é mais pesado. Então a gente pensa assim, Uhum. se inseminar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, mas é tudo achismo, né? Não, Não tem muita infelizmente não aprovação existe científica. isso. Sim. E infelizmente não existe. Opa. E é só mesmo É, com o semi-fixado que você vai ter essa certeza. infelizmente não temos ainda, né? Quem sabe mais para frente. É, Fábio perguntando aqui, ó. Doutora, já vi um cordeiro de 10 dias fazendo movimento de monta. Tem conotação sexual ou seria uma brincadeira de filhote? Olha, os animais, assim como nós, eles aprendem vendo. Então, assim, se tem um carneiro próximo e ele viu, ele repete. Eu até tenho uns vídeos de uns bonitinhos, assim, com 1 mês e pouquinho, tentando subir na mãe. E, de fato, eles sobem. E se eles pôr o pênis e sentir a diferença de temperatura e de pressão de uma vagina, ele vai sentir prazer. Ele tem terminação nervosa no Uhum. pênis. Ele vai fazer Sim. o movimento e ele pode até ejacular, mesmo que ele ejacule só plasma. Mas ele Tem. pode ejacular. E aí, então, assim, tem gente. Outro dia eu estava conversando com um colega que trabalhou com precocidade, maturidade sexual. Aí eu falei, a partir de quantos meses vocês coletavam os animais? Ele, a partir de 2.
Aí, tipo assim, um animal pequenino já Nossa. estava coletando sêmen na vagina. Então, assim, eles aprendem vendo, eles olham, veem e reproduzem. Ah, ele está sentindo prazer? Não, ele está só reproduzindo. Mas a partir do momento que ele entende, que ele sente um prazer, ele diz, opa, isso aqui me dá prazer, aí É sim, bom. ele é, Uhum. isso é instintivo, ele vai ficar É o instinto repetindo. natural, sim, com Uhum. certeza, né? O irmão Sandro perguntando de novo aqui, ó. Tem uma cabra sana e pior. Já aconteceu 2 vezes a gestação psicológica, barriga d'água. Qual que é o tratamento? Ai, que bacana. Olha, a gente tem nossa primeira live Live maravilhosa com a comigo. Ana Maia. Só procurar aqui, a gente vê uma live inteira só sobre hidrometra, que seria a pseudogestação. O Isso. tratamento, ele é com progestágenos, ou desculpa, com prostaglandina, né? 2 aplicações de prostaglandinas. Assiste lá a live, que aí você vai ver direitinho o protocolo, como é feito. Só que tem que ter muito cuidado, porque para diagnosticar mesmo, tem que passar ultrassom. E aí, porque senão você vai abortar o animal. Se você, eu acho que é barriga d'água, né? Como você está Mas, falando, que é que hidrometra, às vezes não e é. aplicou o hormônio, o que acontece e aborta. Então, você tem que ter o diagnóstico com ultrassom, aplicar o hormônio, repetir essa aplicação e aguardar um tempo. E esse tempo também vai depender do tamanho que estava o útero, para que ela possa retornar à reprodução. Sim, com certeza. Aí o João Vitor aqui falando, eu penso assim, né? O bode é o mais barato. O bode é o mais importante, que a gente tem que cuidar do bode direitinho, né, gente? Em tudo. Às vezes Exatamente. eu vou numa propriedade e às vezes eu olho assim, gente, o bode tá lá mal cuidado. Eu falei, gente, mas não pode tratar o bode desse jeito. Ninguém quer prestar atenção no coitado do bode. Ele tá lá largado, cheio de sarna, cheio de problema. Não pode, gente. Cuidem do bode. Nossa, e vê muito, exatamente. Morro de dó. Porque acho que só É, vai usar o bode daqui meses, aí uma, deixa o bode lá nossa, esquecido, cheio de piolho, de sarna, morro de de dó. pulga. Eu morro de dó dos bodes, coitado. Com a pele feia, arrepiado. Não façam isso, tá? Cuidem dos Chamei a bodes. Magna nessa hora. Também, para cuidar dos bodes, coitada. Qual a idade correta para cobrir uma cabra de primeira cria, Ju? Idade. Olha, olha, a idade, gente. Vamos pensar assim, a gente sempre pensa, às vezes a gente esquece que os animais são seres mamíferos como a gente. Vamos pensar Uhum. na gente. Existe mulher que menstrua com 9 anos, existe mulher que menstrua com 16 anos. Então, é precocidade. Então, existem animais fêmeas que vão entrar na puberdade. Vamos diferenciar a puberdade de maturidade Biológico. sexual. Isso. Existem animais que vão entrar na puberdade cedinho, quando elas atingem ali determinado peso corporal, que é uma relação de nutrição com genética. Então, ela tem que ter genética, por exemplo, na minha família por parte de pai, as mulheres elas menstruam tarde, em geral. Minha avó, se eu Uhum. não me engano, foi com 16, minha tia com 14, e eu já fui com 11, eu acho, entendeu? Então, assim, tem É a questão bem. genética, mas tem a questão Uhum. nutricional e ambiental. Então, tudo vai influenciar. Então, a partir de 6 meses, já vai ter Uhum. cabrita ovulando. Aí, só que vai ter cabrita que vai ovular já com 1 ano. Ou seja, vai começar entrar na puberdade. Agora, eu lhe pergunto uma coisa. Uma criança que menstrua com 9 anos tem Tem condição de estrutura parir? para parir? Para gestar e parir? Não Não. tem. Então, isso é a mesma coisa, às vezes a pessoa quer, quantos meses? Com 5 meses, então eu vou. Não é bem assim, entendeu? Então ela tem que atingir a maturidade. O que é a maturidade sexual? São 3 cios consecutivos e ovulatórios. Ou seja, ela tem que ter dado 3 cios com o intervalo, né, correto e que ovulou, ou seja, 3 cios férteis. E você só vai ter certeza passando o ultrassom, fazendo o acompanhamento, né? Então, é muito relativo à idade, porque vem genética, nutrição e esses 3 cios. Então, assim, acaba que a gente vai ali, né, pelo um bom senso, quando a gente chega à estação reprodutiva. Vamos inseminar os animais esse mês, vou protocolar. Você olha o tamanho dos animais,
Você já sabe se está ciclando, você sabe na estação reprodutiva anterior se esses animais deram algum problema reprodutivo na hora de Uhum. parir. Então, você tem Sim. que ter um acompanhamento, você tem que ter anotações para tomar essa decisão. E chamar um veterinário pelo menos um dia para passar ultrassom, colher esses dados e tomar essa decisão. Ô, Ju, tô lembrando aqui, quando eu fiz meu mestrado, eu trabalhei na zootecnia, fiz mestrado em zootecnia e trabalhei com nutrição, né? Eu estava Sim. ajudando um experimento que era para ser o meu experimento, depois o professor resolveu trocar e eu trabalhei com cabritas em crescimento. A gente forneceu dieta com níveis diferentes de gordura, né? E eu trabalhava com as fêmeas, eu ia avaliar a parte reprodutiva, se os animais entravam na reprodução mais cedo. Na verdade, eu até avaliei, né? Fiz ultrassom nos animais e aí, as fêmeas, com 3 meses, pasmem, já tinha ovulação, já tinha tudo bonitinho. 3 meses. Eu Olha fazia o só. tratamento, gente, tem, que bonitinho. Só que o animal com 3 meses, ele não tem desenvolvimento corporal Uhum. adequado. Ou seja, por isso que se a gente deixar junto no manejo, eles cobrem precocemente, tá? E aí, quando chega lá 7, 8 meses, o animal tá prem, o animal desenvolveu. Aí é problema de toxemia da gestação, é problema que o animal não desenvolve o corpo dele, não tem o peso adequado, e aí, consequentemente, o animal não consegue ingerir. Imagina o animal em crescimento, gestação, lactação. Então, para isso, além desses fatores que a Juliana falou aí, ó, de cio, etc., é importante que o animal tenha no mínimo 60% do peso de adulto. Para uma cabra aí de 50 quilos, uns 34, 35, 37 quilos é o ideal que a gente tem, um animal com peso aí acima sessenta de por trinta e cento, cinco né? quilos, em torno de 60 a 70% do peso de adulto, tá? Que aí o animal já tem um desenvolvimento, ele termina na gestação em 5 meses, a gente mantém uma alimentação boa para evitar ter problema depois, tá? Porque, coitado Sim, dos bichos, e a imunidade cai, doença, aí vem um monte de problemas, né? exatamente. Janiel perguntando aqui, excelente pergunta, gente, tá muito bom. Depois de apartar a ovelha do carneiro, a partir de quantos dias pode fazer ultrassom para constatar a prenhez em ovelha, Ju? Olha, a gente já consegue, com ultrassom normal, a gente consegue ver ali com 21 dias, a gente já vê presença de líquido. No entanto, tem uma grande assim, né? Existe uma boa taxa de perda embrionária entre 21 e 30 dias. Então, eu gosto de ver, se for para ir uma vez, eu gosto de ver com 30 dias. No Uhum. entanto, dependendo da situação, digamos que a pessoa quer, o tempo é curto, assim, a ovino e a caprinocultura não tá tão avançada como, por exemplo, a bovinocultura. Nossa, eu estava num congresso agora que era tipo assim, ganhar um dia no protocolo era dinheiro, eram milhares de animais e era assim, um dia ganhando o protocolo. Pra gente não é bem assim, né? Tem que ter uma flexibilidade, Uhum. a não ser que eu não tenha uma flexibilidade de ir na fazenda, eu queira juntar uma fazenda com a outra, em uma eu faço com 30, na outra eu faço com 27. Não tem problema, Uhum. porque eu já consigo visualizar ali a vesícula embrionária direitinho. Uhum. Então, não é um problema. Então, eu boto a partir de 30. E se a pessoa não tiver pressa, digamos assim, olha, quem não emprenhar, eu não vou mexer agora, eu vou descartar. Então, eu vou até com 60 dias, que você vai, já sabe que não vai mais ter perda embrionária. E para Sim, experimento, inclusive, a gente faz com 30 e refaz com 60, para para confirmar ver se houve perda. Né? Então, assim, a certinho, partir de né? 21, dá para fazer. O ideal com 30, mas pode fazer a partir de 30 também. Aí, só que é bom fazer com 30 porque você já diagnostica quem não está gestante para entrar com outro protocolo novamente, para, enfim, induzir, sincronizar, descartar, você não perde tempo. Então, para ficar tudo redondinho, com 30 dias é um tempo bom, podendo ser menos. Se eu Gente, estiver na região e tiver com 25 dias, eu vou fazer com 25. Eu não vou voltar esperar. 5 dias depois, entendeu? Sim, com certeza, né? O irmão Santo falando aqui, ó. Já tivemos cabrita com 12 dias de nascida com volume de leite nas mamas. Isso é problema hormonal, tá? Isso aí é Isso aí com é a um Magna, vai, distúrbio. Magna, fala um pouquinho. Aí é um distúrbio hormonal que a gente tem nos animais, né? Que acontece em animais que são jovens ou que nunca ciclaram, né? Não tem, logicamente, corpo lúteo, não tem gestação, não tem nada disso. E aí, geralmente, a gente trata esses animais, né? Porque apesar dele tem sim uma produção de leite ali,
que acontece por problemas hormonais, tá? Pode ser, sei lá, algum tumor, alguma alteração realmente a nível cerebral, né? E aí a Uhum. gente tem que fazer, né, o diagnóstico e tratar esses animais, tá? Ah, o pessoal falou aqui, né? Tem meu primo aqui também, Jackson, dando boa noite. Tem aqui o pessoal aqui, o Juju, eu sou o Abel, seu primo. O seu primo também aqui, Ju. Tá na minha live. Eu fazia live com ele antes da Score pela aqui. Quando começou a Score, eu disse pra ele, meu bem, não vou mais poder fazer live porque agora não me deixam mais por causa do meu trabalho. Ah, ele ficou tão chateado e ele tá aqui. Oh, beijinho pra Belzinho. Aí alguém pensa, ah, raça Sunny. Em várias raças acontece isso. Inclusive em raças nativas eu já vi, né? Ele falando. Janiel se perguntando, é possível a prática da ultrassom sem o médico veterinário? Hum. Teoricamente Só o não, médico né? veterinário pode Ele fazer ultrassom. sabe, Mesmo o zootecnista, agrônomo, não pode. Só o médico veterinário pode passar ultrassom. que é o exame clínico do animal, né? Que é uma prática da Exatamente. medicina veterinária exclusiva, né? E você precisa E a conhecer a gente anatomia do animal, a anatomia do útero, do ovário, dos ligamentos, da vascularização, idade gestacional. Então, tipo assim, é todo um estudo envolvido, né? com certeza. Além, né, não é uma prática profissional exclusiva da medicina veterinária, né? É igual a Uhum. gente querer fazer coisa, eu querer, sei lá, fazer algum procedimento Cirurgia em humano, não humano. é exercício legal da profissão, né? E se alguém fizer, não é correto, né? Exercício legal da profissão, cabe punição pela lei, né, do Brasil. Uhum. Então, cobre precocemente mesmo, já aconteceu na minha propriedade, o Vitor falando, e a cabrita não deu passagem e morreu de parto, porque entrou em trabalho de Oh, parto de madrugada. E pronto, aqui um infelizmente relato, acontece. claro. Tá, gente? Isso é muito comum, gente. A gente olha para o animal, a gente vê que não tem passagem. Aí sabe o que acontece? Acontece, o animal rejeita a cria porque nasce a fêmea, não tem peso, a fêmea não produz leite direito, a fêmea tem problema de desenvolvimento corporal, fica uma fêmea pequena. Então dá muito problema, rejeita a cria, não consegue produzir leite suficiente, tá magra. E aí são vários e vários e vários problemas que não compensa, tá, gente? É melhor a gente separar o animal e fazer o controle reprodutivo, né? Né, Ju? Pra gente não ter Exatamente. prejuízo. Então, gente, Ó, quer é falar isso mais alguma mesmo, né? coisa? Com Não, certeza. acho que a gente conseguiu. Achei que ia ser uma live rápida. Não foi. Nossa, 15 minutos de live eu já vou ter falado tudo, porque o assunto é curto. Mas Questão não, acho que a gente interativa. aproveitou bastante. Queria agradecer muito a interação do pessoal aqui. Foi muito bom, é Sim. muito bom. Nossa, é muito bom mediar live, mas é Pronto. maravilhoso ser entrevistada na Falar. live. Eu adorei também, aprendi um monte de coisa aqui, relembrei um monte de coisa, porque por mais que eu trabalhe com pequeno ruminante, a gente sabe o geralzão Não tem da como. reprodução. Já trabalhei com reprodução demais na graduação, de vez em quando aí, né? Quando não Uhum. tinha Ju, né? Fazia protocolos, agora é Ju, agora é a Juliana que Mas faz. se especializar É é a maravilhoso, né, Magna? a expert agora é a Juliana. Minha parte é criação, minha parte é manejo, minha parte é sanidade, um pouquinho de nutrição, porque eu fiz meu mestrado em nutrição, né? Então, entendo um pouco de nutrição, né? Logicamente, mas reprodução eu falo, Juliana, doutora Juliana, que é a expert, a doutora em reprodução, né? Já, né, Ju? Ah, que bacana, é muito bom. Então, gente, então ótimo, tá? Boa É noite isso, para muito vocês. obrigada, gente. Obrigada pela participação. Obrigada, Magna. Obrada, gente. Muito boa nessa Obrigada, Ju. parceria. Ótima Tchauzinho. parceria, gente. Boa noite. Tchauzinho. Aguarda aí que eu vou te enviar a imagem. Tá ótimo. Tchau, gente. Boa noite. Podem deixar perguntas aí, que esses dias eu andei sumida, mas eu já tô voltando, viu? Um abraço.